tudo bem com você? Está no ar o terceiro episódio do Café com a SIG, o podcast empresarial, que hoje recebe um convidado bem especial, o Maurício Ixi, que é o CEO do Grupo Superpão. Este que é um dos maiores supermercados da região, que já expandiu inclusive para outros estados, como Paraná e Santa Catarina. Imagina só fazer parte de uma empresa que tem uma sucessão familiar de um século de história. Não é para qualquer um, né? Hoje ele vai contar um pouquinho das suas experiências, até porque ele não chegou ao CEO do Superpão assim, apenas por fazer parte da família. Foi um longo caminho de aprendizado e de evolução e uma história de muito sucesso. Hoje o Grupo Superpão tem quase 50 lojas, das quais são administradas pelo Maurício e tem trazido novidades para Guarapuava, atendendo todos os públicos. Maurício, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra para nós receber você aqui. Muito obrigado, Elisa. Eu quero, de antemão, parabenizar a você, a toda a equipe da SIG, da Associação Comercial, né? A diretoria, em especial meu amigo Claudinei, o nosso presidente, por essa grande iniciativa. É importante para Guarapuava, é importante para a região, todo esse trabalho que vocês estão fazendo nesse projeto aí do Café com a SIG, né? Ganhei até uma xícara especial aqui, importante. Mas, assim, esse tipo de iniciativa, com certeza, só vem reafirmar o sucesso da Associação Comercial nos projetos que vem desenvolvendo. Então, meus parabéns e muito obrigado. A honra é minha de estar aqui, pode ter certeza absoluta disso. E tenho certeza que será uma conversa muito produtiva para todos que estarão acompanhando. Quando a gente fala em Superpão, todos têm uma memória afetiva com o supermercado de alguma forma. Hoje ele está presente em quase todos os bairros, se não todos os bairros, e sempre tem um produto especial, ou é aquela ligação com a padaria, ou com os atendentes, porque também tem isso de ser uma das empresas onde a longevidade dos funcionários é muito grande. Então, vai criando aquela associação com o supermercado, aquela ligação que faz parte da nossa história. Afinal, é um século de história aqui em Guarapuava. Eu gostaria que você começasse contando um pouquinho para a gente como surgiu, porque quem vê o supermercado hoje não imagina como ele começou no século passado. Nem sempre o Superpão foi essa superpotência que ele é hoje, né, Maurício? Eu queria começar dizendo assim, superpotência, eu acho que não dá para usar superpotência. A gente tem uma preocupação com a responsabilidade com os clientes, com os fornecedores e principalmente com toda a nossa equipe, com a comunidade, né? Nós participamos e estamos ativos num negócio extremamente competitivo e importante no nosso país, no mundo inteiro. Nossos concorrentes são bastante respeitáveis, tanto os maiores como os menores. Mas, como você bem disse, a atividade de supermercado, ela traz uma ligação emocional muito forte e afetiva que remete à história de cada pessoa, porque as lembranças do cotidiano e da rotina de vida das famílias e das pessoas está muito ligada justamente com essa atividade, até pelo fato de ir fazer compras, né? Então, tudo isso acaba aproximando positivamente e, às vezes, negativamente em muitos casos. Mas a história do Grupo Superpão começou em 1924. Nós temos 100 anos de existência, com muito orgulho. Começou com meus avós, né, o seu Leonardo Valente Ixi e Esther Ixi. Ambos moravam em Irati nessa época. Eles eram filhos de descendentes de poloneses, né? E moravam em Irati. Ele foi trabalhar como padeiro em Irati e encontrou a minha avó lá. Tiveram uma filha, Helena, que é irmã do meu pai, a filha mais velha da família. E tem uma história interessante aí. Ele vendo que não era o lugar dele em Irati, tomou a decisão junto com a Esther, a minha avó, de seguir rumo a Curitiba. Naquela época, eles viajavam de carroça, né? E saíram de carroça para uma viagem de 7 dias até Curitiba. No meio do caminho, eles encontraram uma comitiva que vinha em sentido contrário. Acamparam, porque eram 7 dias e tinha que dormir no caminho e tal. E conversando com essa comitiva vinha para Guarapuava. Eles mudaram de rumo no meio do caminho e vieram parar em Guarapuava nos idos de 1920. E em 1924 iniciaram com uma pequena portinha aqui, que eu vou te passar nesse livro daqui a pouco,
que é o bar e padaria Ponto Chique, né? E aí iniciou as atividades do Grupo Superpão. Olha só, uma coisa que parece que foi destino, né? Mudaram a rota, talvez não era nem o plano estar em Guarapuava. Começou pequeno e foi crescendo aos poucos, né? Eu tenho uma pergunta muito curiosa, acho que muita gente deve se perguntar. Eu nasci aqui, como eu falei, também tenho essa ligação com o supermercado. Por que o nome Superpão? Porque ele começou com outro nome, né? Começou com bar e padaria Ponto Chique, aí tivemos o nome Triunfante, que foi, vamos dizer, o principal negócio durante um período muito longo, né? Com 2 lojas dentro da cidade, que eram na Getúlio Vargas, na esquina, e na Saldanha Marinho, lá embaixo, para quem lembra. E aí, uma das lojas, a primeira, Triunfante, ela se transformou, foi a primeira loja a ter o sistema de autosserviço em Guarapuava, que era misto. Então, nós tínhamos a padaria com um sistema que eles chamavam, na época, de pegue-pague, né? Que o cliente se servia e passava no caixa. E fizeram um pequeno laboratório, vamos chamar, do funcionamento desse sistema com a loja Triunfante. E aí chegou-se à conclusão que tinha que partir, modernizar e se transformar. E aí resolveu-se investir num supermercado. E aí, com os resultados do negócio Triunfante, montou-se o primeiro supermercado Superpão na cidade, na época de 1969, aproximadamente. Tá? Então, foram muitos anos até chegar lá e montar o primeiro supermercado, que foi Superpão. O porquê do Superpão? Porque a empresa tinha, vamos chamar assim, um viés de formação e de cultura de pão que era da padaria. E aí tentou se encaixar uma coisa na outra e veio o nome Superpão. Foi basicamente isso. Você comentou que o avô era padeiro em Irati, então Exatamente. Tinha essa trajetória já com o pão, né? E dentro dessa trajetória nós sempre tivemos meus tios, meu pai, minhas tias, todas envolvidas no negócio nesse tempo. Todos trabalharam muito, com vamos dizer, muita força, muita determinação, muito comprometimento. Todos praticamente sabiam fazer pães e trabalhavam também na distribuição de pães na época. Então, a família sempre foi muito unida no negócio. Cada um tomando individualmente, depois cada um seu caminho, mas, independente disso, houve sempre um envolvimento familiar muito grande com essa cultura do pão, da produção do pão, do lado sagrado do pão, que tem um ponto bastante importante junto com o trabalho. Você comentou no início da nossa conversa, antes do podcast começar, sobre a formação e a associação familiar. Para quem está acompanhando o nosso programa, na semana passada, a nossa convidada, a Rose, disse sobre a dificuldade da associação familiar nas famílias que têm empresas familiares. E como eu disse no início, o Maurício ele não chegou já como CEO do grupo por ser, né, parte da família. Ele tem formação, bacharel em administração, MBA em varejo alimentar, tem formação em direito e passou por vários setores da empresa. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi esse processo de chegar até CEO do grupo e os desafios que você enfrentou passando por diversos setores. Os desafios foram enormes, né? Eu praticamente costumo dizer que eu nasci dentro de um supermercado. Minha família foi criada toda vivendo essa realidade de supermercado. Quando eu nasci, nós morávamos em cima de uma das Triunfantes, então uma das lojas era embaixo da minha casa, então eu tinha um contato muito grande com o negócio a partir do momento que eu vim à vida, vamos chamar assim. Mas todo esse processo, eu costumo dizer que você vai aprendendo a gostar do negócio, né? Porque muita gente fala, não, mas eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Eu acho que na vida, você tem que se esforçar e aprender a gostar. E nesse processo de aprender a gostar, eu sempre acompanhei os negócios muito de perto, sempre tive essa oportunidade junto com a minha família, principalmente através do meu pai e da minha mãe, que sempre incentivaram muito isso, mas sempre com a abertura na época dos sócios, que sempre cuidaram muito bem do negócio, que são meus tios e tias, todos eles, sem exceção, eles tinham essa visão também. E aí, à medida que o tempo foi passando, sempre houve uma preocupação justamente com sucessão e com formação, né? A formação escolar, a formação de universidade, isso foi sempre uma premissa básica para o negócio. Então, realmente, eu tive que estudar, me formei em Direito na Universidade Federal do Paraná, me formei em Administração também, aí fiz alguns MBAs
E tudo isso veio complementar com a experiência prática, que foi bastante importante. E essa experiência prática envolveu um trabalho desde o início, né? Eu trabalhei em todas as áreas do nosso negócio, mas todas as áreas mesmo, tá? Desde a limpeza da zeladoria até trabalhar no açougue, trabalhar no hortifruti, trabalhar na padaria produzindo pão, sendo repositor, sendo estoquista, sendo operador de caixa, sendo subgerente. Com o tempo cheguei a fazer a função de gerente por um bom tempo e assim fui, para depois migrar para as áreas mais estratégicas, administrativas e principalmente na área comercial, que no setor de supermercado a área comercial tem uma importância extremamente grande no negócio. Então, tudo leva tempo para se conquistar e tudo por trás disso tem uma responsabilidade extremamente grande, toda uma história de uma família e toda tem a geração de emprego que está por trás disso, as famílias que dependem do trabalho. Então, tudo isso tem um peso bastante grande nesse processo todo. Mas eu quero dizer para você que toda essa dedicação e todo esse empenho valeu a pena. Os desafios hoje continuam cada vez maiores e com grandes obstáculos, né? Mas tenho certeza que com bom senso e capacidade e equilíbrio nós chegamos lá, né? Eu acho interessante e até assim honrado que você tenha passado por todos esses processos. Não são todas as empresas familiares que os filhos têm a disposição de passar por esses processos e de estar nos setores que você esteve. Qual foi o setor que você teve assim mais desafios ou mais dificuldades? Ou aquele setor que você pensou, puxa vida, agora eu tenho a noção real do que é estar dentro de um supermercado e estar do outro lado, não só com a visão de quem já cresceu dentro desse grupo e que sabia que assumiria em algum determinado dia. Elis, o meu grande desafio no nosso negócio, sempre o que mexeu muito comigo, foi a questão competitiva do nosso setor. O nosso setor é extremamente competitivo, ele é o setor, talvez, um dos setores mais livres da economia brasileira, que normalmente sofre ingerência dos governos que entram e saem, mas, sem dúvida nenhuma, é um dos negócios mais livres da nossa economia. E o que sempre me chamou a atenção nesse processo todo foi a questão da área comercial, né? A área de compra e venda. Porque para você conseguir competir num ambiente muito competitivo como é o nosso, você tem que saber comprar bem para poder vender bem e ser competitivo, entregar aquilo que o cliente gosta. Então, sempre foi a área da empresa que mais me chamou a atenção, sempre foi a área da empresa que esteve mais presente na alma, tanto na minha como da família como um todo. Então, vejo que isso tem uma importância muito grande. E outra coisa é a parte estratégica de você querer crescer, aonde crescer, como crescer, e escutando sempre o consumidor e o cliente final, que tem um papel muito importante em tudo isso, né? Maurício, hoje o Grupo Superpão ele emprega quase 5.000 pessoas e grande parte desse grupo são mulheres que, inclusive, estão em cargos de gestão, o que é muito interessante, né? Na nossa cidade existem poucas empresas que têm essa preocupação da pluralidade e de ter homens e mulheres ocupando os mesmos cargos. Essa política, ela vem da família? Como você enxerga a importância de ter no grupo mulheres atuando em cargos de gestão e a importância da colaboração delas para o negócio? Eu vejo como, assim, para nós, não é uma questão de política interna da empresa, não é por questões legais ou qualquer outra coisa. As mulheres, elas são extremamente importantes. Eu costumo dizer assim, que é impressionante ver o nível de detalhe que as mulheres são atentas no dia a dia, inclusive no trabalho, são muito mais detalhistas na média. Para nós que trabalhamos num negócio, num setor que tem que se preocupar muito com detalhes, isso faz muita diferença. E faz diferença prática, é impressionante. E as experiências que nós estamos tendo com as mulheres cada vez têm sido muito melhores, né? Principalmente em áreas estratégicas de gestão, inclusive de gerências de loja. Nós temos muitas mulheres gerentes de loja que comandam unidades nossas, tanto em Santa Catarina como aqui no Paraná. Em Guarapuava nós temos essa realidade, inclusive.
mas queria fazer um comentário hoje do nosso quadro efetivo, que são mais de 5 mil funcionários, 5 mil colaboradores, 52% do nosso quadro são de mulheres. Então, as mulheres são a maioria na empresa. E cada dia elas vêm ganhando mais espaço, mais terreno, principalmente mostrando isso com capacidade e competência. Isso, para nós, é motivo de grande orgulho e nós estamos totalmente abertos a esse tipo de caminho. E, principalmente, o seguinte, o nível de comprometimento da mulher é mais alto, tá? Na média, não estou falando mal dos homens ou qualquer coisa parecida, mas as mulheres elas têm um viés diferente nessa questão aí e facilita muito a unidade da equipe, o comando e todo o trabalho que é feito dentro da empresa. Que bacana ver essa visão de um homem, patriarca também, que está à frente de um negócio, entender a importância das mulheres ocuparem esses espaços. Vamos falar um pouquinho de associativismo. Você é nosso associado, o Grupo Superpão é associado da entidade há muitos anos. Foi um dos primeiros que acreditou na força e na importância da entidade para o desenvolvimento de Guarapuava e região. E como você vê a importância de termos ações do associativismo, sendo um grupo tão grande e ainda estar dentro da associação comercial? Como você vê a importância do associativismo para a nossa sociedade? Eu vejo tanto a associação comercial como outras iniciativas de associativismo, principalmente na área privada, eu vejo com excelentes olhos. Para nós é motivo de orgulho imenso fazer parte da associação comercial. Além de fazer parte da associação comercial de Guarapuava, eu queria citar o seguinte: nós estamos em 25 municípios do Paraná e Santa Catarina. E praticamente em todos os municípios nós somos associados da associação comercial do município também, tá? Então, como demonstra essa preocupação da empresa de estar presente na comunidade, estar discutindo os objetivos, querendo que através da associação a gente vá buscar evolução, desenvolvimento e novas perspectivas, tanto para a cidade como para a região. E eu vejo esse papel da associação comercial de Guarapuava com extrema importância. Então, eu quero dizer assim que nós temos que incentivar cada vez mais esse tipo de iniciativa, né? Uma dessas iniciativas é de hoje aqui, o Café com a SIG, que eu vejo de extrema importância, uma forma de mostrar muito, de abrir mais as informações das empresas, dos desafios que as empresas tiveram e têm para consolidar e conseguir se manter no mercado. Então, tudo isso ajuda, né? Tudo isso é comunicação, é informação e principalmente valorização das empresas, porque as empresas fazem uma diferença grande no desenvolvimento do nosso país e do mundo. Nós precisamos acreditar mais nos negócios. E antes de dar sequência no nosso podcast, eu quero pedir para você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha no nosso canal aqui do YouTube, a SIG TV, e também nas nossas redes sociais. No Instagram, a SIG Guarapuava, no Facebook também. E é claro que o Café com a SIG está disponível no Spotify. É só procurar por Café com a SIG e acompanhar todos os nossos episódios. Maurício, recentemente vocês reinauguraram a loja ali do Morro Alto, a unidade do Morro Alto, como mega loja. Conta um pouquinho para a gente dessa inauguração. Também teve um momento especial ali dos 100 anos, né? Esse ano vocês estão com vários eventos em todas as unidades, inclusive em outras cidades, em comemoração ao centenário do Superpão. Então, conta um pouquinho para a gente como foi essa inauguração ali da mega loja. Estrategicamente, Liz, nós temos algumas reinaugurações e inaugurações que seguem durante o ano, muito em função justamente da comemoração dos 100 anos e também como plano dos nossos negócios, né? Mas essa reinauguração ela teve um momento bastante especial. Uma parte desse momento tem a ver justamente com os 100 anos da empresa, onde nós recebemos da Câmara de Vereadores uma moção de aplausos e que foi nos entregue nesse momento da reinauguração lá, por isso a presença no dia da Câmara dos Vereadores. Essa moção de aplausos foi feita pelo vereador Nego Silva, por iniciativa dele, e aprovada por unanimidade na Câmara. Então, a gente fica muito orgulhoso e valoriza muito esse tipo de iniciativa. E o que representa a reinauguração dessa loja do Morro Alto
é uma transformação que a empresa está passando. Essa transformação tem a ver com um posicionamento diferente nas lojas Compre Mais de tamanhos maiores que nós temos. Essas lojas vão sofrer a mesma transformação, pelo qual elas ganham um sortimento muito maior de variedade de produtos e de marcas e um significado, ponto de mudança na área de perecíveis, tanto no setor de carnes, hortifruti, padaria e confeitaria, onde há uma melhora no posicionamento desses setores, trazendo mais qualidade para o dia a dia do nosso consumidor e dando também, sem perder, né, a questão da competitividade de preço e até fazendo com que essa competitividade aumente. Então, nós fizemos toda essa mudança em parceria com os nossos fornecedores, principalmente fornecedores de nível nacional, e isso tem fortalecido muito a nossa marca Compre Mais, e a Mega Loja tem esse papel até um pouco mais objetivo, vamos chamar assim, tá? E a etapa inicial das mega lojas iniciou com esta loja do Morro Alto em Guarapuava. Agora seguem outras inaugurações de megas lojas, tanto no Paraná como em Santa Catarina, onde essas lojas vão seguir o mesmo modelo, o mesmo padrão. Nós vamos fazer o famoso rollout dessas lojas aí para que a empresa entre num padrão de funcionamento e cada vez melhor para o nosso cliente no dia a dia. É esse o objetivo principal. Inclusive, no dia dessa inauguração, vocês fizeram a entrega de um livro de 100 anos, que é esse que está com você aqui hoje. Conta um pouquinho desse livro para nós. Pois é. Então, eu trouxe de presente aqui para você esse livro, tá? Eu vou tomar a liberdade de tirar o laço aqui para nós mostrar para os nossos telespectadores. Fique à vontade. Esse livro é um livro de comemoração dos 100 anos do Grupo Superpão. O livro foi elaborado e escrito por uma professora nossa aqui de Guarapuava, com muito orgulho, que é a Michele Tupic Barbosa, que fez toda a produção do livro. E o tema, vamos dizer, o nome do livro é O Pão Nosso de Cada Dia nos Dai Hoje. É do centenário do Grupo Superpão. Aqui, nesse livro, conta basicamente com fotos e textos e histórias uma boa parte da história dos 100 anos do Grupo Superpão, pelo qual a gente tem muito orgulho. É importante citar, Elis, que se você fizer um levantamento, e a gente buscou essas informações, somente 0,1% das empresas brasileiras completam 100 anos. Então, é um privilégio muito grande conseguir alcançar esse centenário aí, e principalmente com a oportunidade de nós estarmos todos juntos e valorizando toda a família, valorizando todo o projeto com os clientes, a importância de Guarapuava nesse projeto todo que nos permitiu crescer, a quem eu só tenho que agradecer à cidade, à região, aos clientes, da grande importância disso. Isso até me emociona bastante. Tem toda uma história de família bastante importante, mas tem história da cidade, tem história da questão emocional e afetiva, como nós falamos lá no começo, eu encontro as pessoas e elas me comentam: olha, Maurício, eu comprava lá na Triunfante, era assim, 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 eu lembro como se fosse hoje, vários clientes pedindo para voltar, mas o tempo passa e as empresas têm que se transformar e têm que se modernizar. Então, esse é um livro que marca a nossa história e a gente tem muito orgulho disso. E eu que agradeço pela honra de receber. Até você falando, eu também me emocionei, porque os meus avós já são falecidos. E sempre quando a gente ia para o centro, nós passávamos na Triunfante tomar café. E essa é uma memória que ficou no meu coração. Então, aproveitando que a gente está falando de memórias, gostaria que você contasse um pouquinho a memória que você tem com o Grupo Superpão, porque eu não posso falar dos avós e não chorar, porque realmente, assim, você falando, né, aquela xícara, aquele café, aquele momento, se eu soubesse que aquilo não seria eterno, eu teria aproveitado muito mais, né? Então, todos nós temos uma memória afetiva, e eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua memória também,
qual é a memória que você não esquece? Porque o supermercado tem toda uma ligação, né? É um momento de família, você vai junto com os pais, você fica esperando para levar para casa um salgadinho, um doce. Quando a gente é criança, tudo é tão grande, tudo é tão mágico, caminhar naqueles corredores, sentir o cheiro dos produtos. Então, qual é a sua memória afetiva com o supermercado? Você sabe que você falando agora me vem muito à mente todas as a- a- toda a história da minha família. Eu não tive oportunidade de conhecer meus avós, nem o meu avô, nem a minha avó por parte de pai, que é o seu Leonardo e a dona Esther. Eu não tive essa oportunidade. Eles faleceram antes de eu nascer. Mas a presença deles sempre foi muito forte nos filhos, nos meus tios, nas minhas tias, no meu pai. E isso segue até hoje. Então, eu tenho muito forte na memória que nessa época, principalmente da Triunfante, que a construção foi feita basicamente aqui depois de modernizada. Eu tinha a minha madrinha, que é a Inhana, que era como a gente chamava na época, e o meu pai chama até hoje, mas ela já é falecida, que é a mãe preta dele da época, certo? E que nós tínhamos um respeito muito grande. Ela morava com a família, ela morava em cima da Triunfante, no apartamento que meus avós moravam antigamente. E lá, por muitos e muitos anos, tinha um café da tarde que era servido para toda a família numa mesa enorme, né? Era praticamente pão francês, café, mas ia toda a família lá a partir das 4h, 4h30. Quem pudesse chegava a tomar um café junto sempre. E isso sempre ficou na minha memória de criança e em toda a história. E ali, nessa oportunidade de ser café, muitas histórias se contavam. Eu era menino na época, escutava muitas coisas diferentes, como você disse, assim, aquilo que te desperta. Tem momentos que te assusta, tem momentos que te estimula. É um conjunto de informações, quando você é novo, que você não sabe compreender e entender. E hoje, o tempo passou, a gente volta no tempo e percebe o quanto foi importante tudo isso, esse envolvimento, essa interação, a união, principalmente, das famílias e das pessoas, e o compromisso com o cliente de sempre fazer o melhor possível. É óbvio que a gente erra. Ninguém é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, nós trabalhamos com pessoas, mas sempre o nosso objetivo é tentar melhorar cada dia. Então, eu vejo que esse compromisso é que não pode mudar. Tá? Às vezes eu vejo muitas pessoas reclamando disso, reclamando daquilo. Viu? O mundo não é perfeito, não vai ser perfeito, mas nós também temos que ajudar um pouquinho para que as coisas melhorem para todo mundo, né? Porque ninguém dá certo sozinho. Tem que ter equipe, tem que acreditar nas pessoas, tem que estimular as pessoas a crescerem e acreditarem junto no negócio. Nós investimos muito em treinamento, estou misturando um pouco em relação à tua pergunta, e estimulamos muitas pessoas a quererem mais, a crescerem. Isso faz uma diferença extremamente grande no nosso negócio e em todos os negócios e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, assim, eu fico feliz quando eu vejo tudo isso que aconteceu e que acontece, com as perspectivas, principalmente do que está para acontecer. Isso que você falou de investir em pessoas é uma coisa que o presidente, quando esteve aqui no primeiro episódio, também falou. Eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, a inteligência artificial e também até a questão do smartphone, né, as relações ficaram mais líquidas e distantes, inclusive no atendimento pessoal. Então, aquela coisa corrida, a gente não dá muita atenção para as pessoas, atende de forma rápida, mas prezar pelo atendimento, pelo treinamento das equipes para que elas saibam que ainda há um ser humano do outro lado do balcão, faz toda a diferença no atendimento. E quando a gente é atendido bem em um determinado lugar, como eu falei da memória da Triunfante, né? Havia uma atendente que já sabia que era aquele ponto semanal nosso, então ela já sabia os pedidos, ela já nos atendia com outro jeito, com outro carinho. Isso faz a diferença. E agora, mudando um pouquinho da pergunta, mas aproveitando o gancho, como você vê os atendimentos hoje em dia? Você acha que, no geral, falta esse olho no olho, esse cuidado, esse investir em treinamentos para que as pessoas ainda saibam tratar as pessoas como humanas dentro dos ambientes comerciais e de negócios? Mas com certeza eu vejo que dá para melhorar muito, tem muito caminho a ser percorrido nessa questão.
Por exemplo, nós trabalhamos hoje e temos uma perspectiva de aumentar a nossa participação no e-commerce, só dando um gancho aí. Você pode pensar assim, mas o e-commerce é impessoal. Ele é impessoal até um determinado ponto, mas tem o serviço de separação, tem o serviço de entrega, tudo isso tem o seu peso. Mas de que forma que o varejo está se reinventando? Eu tive na NRF agora em Nova York, em janeiro, e o grande desafio é o seguinte: algum tempo atrás falava-se que o varejo, as lojas iriam acabar. E o que está acontecendo? A tendência mundial, foi falado agora lá, o seguinte: pelo contrário, as lojas estão tendo que se reinventar e as lojas estão tendo que ficar melhores. Elas têm que ter um nível de atratividade muito alto para que o cliente tenha o interesse de deixar de comprar no e-commerce para sair de casa, pegar seu carro ou se deslocar de alguma forma até a unidade da loja para comprar. Então, aquela compra tem que encantar, tem que ter algo a mais, tem que ter algo diferente, e é esse o nosso grande desafio como empresas. Se você quiser ter pontos comerciais ativos de rua, vamos chamar assim, né? Se o teu foco não for só vender via internet, o grande desafio do futuro está nisso. Nós temos lojas encantadoras e melhores, e atrás disso tudo estão as pessoas. Nós não vamos fazer uma loja encantadora e melhor sem pessoas qualificadas, sem grandes profissionais e investindo em gente. São as pessoas que ainda movem o mundo. Por mais que a inteligência artificial, como a gente falou hoje em dia, o telefone está ali como nosso aliado no dia a dia, a gente precisa ter esse contato. Acho que até a ideia do nosso podcast traz um pouco isso, né? Total. Sentar, conversar, tomar um café. Mas é meia hora. Mas é meia hora do nosso dia que a gente pode ser humano, porque às vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia, né? Maurício, nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero agradecer pela sua presença aqui. A gente sabe que você é uma pessoa extremamente ocupada, com muitos afazeres, e ainda assim tirou um tempinho para conversar conosco. Tenho certeza que foi muito produtivo para todo mundo que está acompanhando. E agradecer por você ter aceito esse convite e dividir um pouco da sua jornada conosco. Eliseu, que quero agradecer a você e a Associação Comercial aí pela grande oportunidade de estar aqui participando do novo programa, né? Café com a SIG. Eu fico muito orgulhoso e feliz de poder participar. Estamos à disposição e quero agradecer a todos os telespectadores aqui, nossos clientes, principalmente aí pelo privilégio de tê-los e pela preferência, muitas vezes, de estarem presentes nas nossas lojas. Tá? O meu sentimento é só de gratidão e quero dizer a todos que o nosso objetivo é melhorar a cada dia e buscar estar fazendo o melhor possível por todos, né? E sempre e nunca esquecendo da nossa responsabilidade com a comunidade, a nossa responsabilidade com o nosso país e com a educação, com o treinamento, com a nossa equipe de colaboradores, com os nossos fornecedores. Nós levamos isso muito a sério e temos que continuar levando, tá? Mas muito sucesso para vocês aí nesse grande programa que, como a gente falou, está iniciando com uma pequena ideia e tenho certeza que no futuro vai se transformar num grande negócio aí. Parabéns, sucesso. Mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Pedir desculpa, né, pelas tosses, esse tempo meio doido, mexe com a gente, eu tossi algumas vezes ali, desculpem por isso. Gente, é humano, acontece, né, faz parte. Mas obrigada por nos assistir, comenta aqui quem você quer ver no próximo episódio e obrigada pela sua companhia. Até a próxima.